Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de didática. O nosso tema a ser estudado hoje é a avaliação da aprendizagem do aluno. Sou a professora Adriana, professora especialista, e vamos para mais uma aula. Vamos entender o que é a avaliação de aprendizagem. Avaliar como os alunos estão aprendendo é sempre fundamental. Primeiro, por ser para o professor um retorno de como caminha o processo de ensino e aprendizagem, e para os alunos, um diagnóstico de como estão se desenvolvendo e aprendendo. Do mesmo modo que o professor precisa escolher diferentes procedimentos de ensino para as aulas, necessita também escolher instrumentos diversificados para avaliar a aprendizagem do aluno. Scarpato, em 2012, disse que muitas vezes o próprio professor ele não tem clareza do verdadeiro significado do ato de avaliar no processo de ensino e aprendizagem. Infelizmente, ele avalia conforme foi avaliado na sua época de estudante, e na maioria das vezes foi numa visão fragmentada, isolada, vendo apenas o resultado da prova. Afinal, a escola, nossos professores só quantificaram muitas das nossas atitudes durante o processo de ensino e aprendizagem. Se a grande maioria dos professores foi avaliado de modo fragmentado, como exigir que mude sua concepção do ato de avaliar, se não refletir sobre isso, se não estiver em constante processo de construção de sua identidade como docente? Então, o que é avaliação de aprendizagem? Nada mais é do que um método utilizado para avaliar a evolução do ensino e aprendizagem dos estudantes. Faz parte do processo educativo que exige, além do preparo técnico, a observação e acompanhamento dos professores ao longo de todo o desenvolvimento do aluno em sala de aula. Vale ressaltar que a avaliação deve ser contínua, diariamente. O professor precisa observar o comportamento, o envolvimento, a participação, o interesse e a assiduidade dos alunos na sala de aula. Isso deve ocorrer também ao término de algum conteúdo específico ou ao fim de um bimestre, não somente na semana de prova. A semana de prova geralmente gera um clima de tensão nas universidades, faculdades, entre professores e alunos. Os primeiros sentem-se juízes porque devem evitar a cola dos últimos e desanimados porque terão uma quantidade enorme de provas para corrigir. Já esses ficam tensos porque não estudaram o suficiente ou até não entenderam o conteúdo ensinado. Podemos perceber uma das manifestações da emoção, regressividade, em que o aluno fica nervoso e esquece todo o conteúdo que estudou na hora da prova. Vocês se identificam com isso? Por isso que Scarpato, em 2012, disse que os professores muitas vezes acabam avaliando de acordo com as normas da instituição de ensino que lecionam, e muitos dos dirigentes dessas instituições desconhecem o conceito de avaliação de aprendizagem. Só exigem que se avalie por prova, intitulando das famosas semanas de prova. Eu sou totalmente contra semanas de prova, disse Scarpato. Seria muito mais interessante e produtivo para o processo de ensino e aprendizagem que cada curso, dentro das instituições de ensino superiores, pudessem definir quais os critérios que adotará para avaliar a aprendizagem dos alunos. Todos os professores, ao discutirem e conhecerem o PPC dos cursos em que atuam, deveriam elaborar os instrumentos de avaliação, retomando as habilidades que aquele futuro profissional deve ter para exercer a sua profissão. Não podemos avaliar apenas os conteúdos conceituais, mas também os procedimentais e atitudinais, conforme apresentado. Mesmo porque o mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais capacitados para se expressar com clareza oral e escrita,
com facilidade para atuar em grupo e capacidade de reflexão e autonomia. Vários dos procedimentos de ensino apresentados podem ser um instrumento para avaliar em lugar de somente a aplicação da tradicional prova. Vale ressaltar que os alunos aprendem, mas lhe faltam instrumentos claros e diversificados para diagnosticar que isso ocorreu. E nem sempre a prova será um único instrumento para se fazer uma avaliação coerente do processo de ensino e aprendizagem do aluno. Então, quais são os instrumentos de avaliação de aprendizagem? Podem ser feitos através da prova, de observação, da construção de um portfólio, de relatórios, de conselho de classe e através de um mapa conceitual. No entanto, vale ressaltar que a limitação desse trabalho impossibilita a apresentação de todos os instrumentos de avaliação que igualmente são importantes a serem considerados no processo educativo. E aqui eu trago os exemplos de métodos de avaliação. Pode ser através de uma prova objetiva, de uma prova dissertativa, trabalhos em grupos, debates, seminários, autoavaliação, observação do aluno como método de avaliação e relatórios individuais. Agora vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre as provas escritas. Então, como a gente deve realmente elaborar uma prova escrita que ajuda na aprendizagem? A importância de diversificar os tipos de avaliações utilizados, precisa-se compreender os objetivos das provas, sempre utilizar questões similares às atividades desenvolvidas em sala de aula, definir níveis adequados de dificuldade. Então, se o professor definir que a prova vai ser composta por 10 questões, 4 questões de fáceis, 3 questões de média complexidade e 3 questões de alta complexidade. E que apresente os resultados de maneira estruturada. E por que se discute tantos os métodos de avaliação? Porque ele tem um objetivo. E o seu principal objetivo é fornecer informações acerca das ações da aprendizagem. E por esse motivo, não pode ser realizado apenas no final do processo do ensino e aprendizagem, pois dessa forma, o seu objetivo principal, que é a aprendizagem do aluno, pode acabar se perdendo no meio do caminho. Falando dos benefícios da avaliação de aprendizagem. A avaliação traz benefícios para os alunos e até para os educadores. No caso dos estudantes, há a possibilidade de verificar o andamento do seu aprendizado e buscar métodos para impulsionar o seu desenvolvimento. Os professores podem incentivar a autoavaliação dos alunos e estimular a sua participação ativa na aprendizagem. Para os educadores, o procedimento é uma oportunidade para verificar se os estudantes conseguiram atingir as metas definidas. Dessa forma, é possível trazer novo direcionamento às ações pedagógicas para que os objetivos sejam atingidos. A avaliação de aprendizagem é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Esse procedimento vai além de explicar testes e conceder notas aleatórias, mas exige um acompanhamento do estudante em diversos momentos do processo educativo. Cada vez mais, as instituições de ensino têm adotado a avaliação ao longo da aprendizagem. Percebeu-se que deixar esse procedimento para o fim do processo não contribui para o avanço escolar do aluno. Então, quando pensamos em avaliação, precisamos estabelecer quando, antes, durante ou depois. Como vai ser feita essa avaliação? Através
A gente precisa avaliar conhecimento, habilidades e atitudes, através de provas, testes, lista de exercício, questionários, trabalhos, projetos de autoria, através da colaboração, da participação e da presença do aluno. Por que avaliar? Porque é uma maneira de classificar e selecionar, é uma maneira de certificar se o processo de ensino e aprendizagem está acontecendo e conhecer e fazer as orientações necessárias para o aluno. Quem que faz a avaliação? A avaliação inicialmente é feita pelo professor, que é chamada de heteroavaliação, pelo aluno, que é a sua própria autoavaliação, e pela turma, quando a gente chama de uma avaliação colaborativa, uma avaliação feita em 360 graus. O que vai ser avaliado? Os conhecimentos adquiridos, as habilidades adquiridas e as atitudes. Onde avaliar? A gente tem duas formas de avaliar, por meio presencial e o meio online. E aqui eu deixo para vocês o referencial bibliográfico utilizado para a construção dessa aula e para os alunos que tiverem interesse em aprofundar os conhecimentos. Vale ressaltar que a atividade avaliativa dessa aula já está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem da faculdade. Bons estudos e até o próximo encontro. Bye, bye.